Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre o histórico e a influência do paisagismo no Brasil. Vamos lá? O paisagismo no Brasil, podemos dizer que ele começou com um período colonial. No início existia muitas construções e não tinha muito essa característica do paisagismo em si. No início do século XIII, né, que começa esse uso do paisagismo, o uso de espaços verdes mesmo no Brasil. Em 1783, é um marco muito importante aqui no Brasil, porque é criado o passeio público no Rio de Janeiro. Ele foi o primeiro parque urbano criado no Brasil e é o mais antigo, né, obviamente. Ele foi projetado por Valentim Fonseca da Silva e ele foi inspirado no jardim clássico francês, que nós já vimos, né, com essa característica renascentista, algo que usa muito as formas, né? Algo muito dedicado ao passeio, né? À contemplação, a andar por meio desse jardim. E um evento histórico, né, que impulsionou muito o paisagismo no Brasil foi a chegada de Dom João VI e a família real portuguesa no Brasil. Com isso, né, veio toda a cultura portuguesa também. E com isso, em 1800, foi criado o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que eu recomendo fortemente, que se você tiver a oportunidade de, né, caso esteja passando ou more no Rio de Janeiro, que conheça. Para mim, é o lugar mais belo do Rio, eu adoro fazer toda comemoração, eu gosto de ir para lá, porque realmente é um jardim muito grande, tem muita beleza, muita calmaria, assim, no meio da cidade, é muito... essa função do jardim, né, que é difícil dizer com palavras, assim, mas fornece esse ambiente que poucos lugares fornecem, né? Tipo, um shopping não fornece isso, um ambiente urbano não consegue fornecer isso, é só a natureza mesmo, esse contato, né? É possível você ver plantas nativas, os pássaros raros, assim, que a gente não vê no dia a dia, ali a gente consegue ver de forma natural, né? Não no zoológico, de forma fechada. E isso foi criado nesse momento, né? Um marco muito importante, é um ponto turístico aqui no Rio de Janeiro até hoje, um ponto turístico fortíssimo, né? No pé do Corcovado, do Cristo Redentor. E nesse jardim, no Jardim Botânico também tem vários ambientes, né? E tem um ambiente que é dedicado a um jardim sensorial, que foi atualmente, né, reformado. É muito belo. E com a chegada da família real portuguesa para morar mesmo, né, veio toda essa cultura, como eu disse, e as mulheres, principalmente, elas quiseram trazer as flores de Portugal para cá. E muitas flores que a gente conhece hoje em dia, que a gente usa, né, veio por meio dos portugueses, dessas mulheres que quiseram cultivar, por exemplo, os lírios, os cravos, rosa, copo de leite, todas essas plantas, né, que a gente geralmente compra nas lojas, né, para enfeitar nossa casa, geralmente foram trazidas pelos portugueses. E também eles usavam muito árvores floríferas e também muitas frutas. O pioneiro da ideia, né, de usar árvores floríferas foi o engenheiro hidráulico francês, Glasiou, o sobrenome dele, né, conhecido como Glasiou, e ele foi um dos principais paisagistas contratados por Dom Pedro I, e ele foi o diretor-geral das matas e jardins. Foi ele que criou o Campo de Santana, também aqui no Rio, né, foi uma sede muito grande desses primeiros parques aqui. Ele fica no meio do centro da cidade, aquela muvuca tem um campo de Santana, é muito belo também. E também a Quinta da Boa Vista, que é perto do centro também, é perto desse ambiente urbano, né? E é um lugar de lazer, as pessoas fazem aniversário, aprendem a andar de bicicleta, é um lugar bem amplo e com muitas possibilidades mesmo. Até hoje, né? Você vê que a população agora tem muitas coisas para fazer no ambiente urbano, muitas coisas para fazer em casa, né? Tem séries, tem filmes, tem lojas, mas ainda assim esses locais são muito frequentados, são muito valorizados pela população. Eles meio que não saíram de moda, digamos assim, né? Já no século XVIII, o paisagismo brasileiro ele adquiriu uma nova tendência, que era justamente reaproximar o homem do meio ambiente, né? A gente começou a viver realmente num ambiente muito urbano,
houve muito esse êxodo rural, essas características, né? E aí começou esse estímulo para que os jardins, eles começassem a compor a paisagem desses ambientes, né? Aí começou a usar muito a flora na arquitetura paisagística, né? A flora nativa, para contornar esse problema de adensamento urbano. E para suavizar, né, esse contraste urbano. Você via muito essa tendência de, ao longo das cidades espalhadas no mundo, né, não só aqui no Brasil, mas o mundo todo desejava esse contato com a natureza em meio ao ambiente urbano, né? Tipo, o melhor dos dois locais. E no século XIX, que foi introduzido o romantismo, né, por uma influência da tradição inglesa. E aí você usa muito aquela formação de bosques, cerrados, né, de gramados mais extensos. A gente vê muito isso da influência inglesa aqui no Brasil. E já no modernismo houve uma mudança em relação ao objetivo da criação dos parques, né? Antes era muito comum o uso de jardim para passeio, né? De parques para você caminhar, conversar e fazer aquela atividade física e contemplar o meio ambiente, né? Aí essa função foi mudando um pouco, né? Foi agregando novas funções, como por exemplo, você queria que a pessoa ficasse ali, né? Tivesse um tempo de leitura, de passeio, né? Foi criado tipo construções, né, de forma que as pessoas pudessem sentar, ficar paradas naquele local, que não só que passassem por aquele local, e sim que permanecessem naquele local. E uma identidade nacional dessa era, né, da vegetação tropical, é o Buller Marx, né, justamente porque ele criou o Aterro do Flamengo, todo esse projeto paisagístico, o uso de curvas, né, e isso se tornou um verdadeiro cartão postal, já que por meio desse projeto paisagístico, né, trouxe muita beleza, muita característica, né, ficou algo muito forte dessa vegetação tropical, dessa característica do nosso país, né, uma identidade cultural para a gente. E já no pós-modernismo, a gente vê uma necessidade do homem expressar a liberdade. E isso é expressa justamente pelo uso de forma, desenho, cor e material nesse ambiente de paisagismo, né? Isso vai ter maior variedade de elementos e isso é uma característica do paisagismo pós-moderno no Brasil. Era isso que eu tinha para dizer, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.